Olá, alunos do Colégio Sistema, aqui é o professor Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento. Mais especificamente, a gente vai conceituar, vai estar estudando uma parte da física que se chama cinemática, onde ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Primeiramente, o que é o movimento? O movimento nada mais é do que a variação da posição de um objeto em relação a um referencial no decorrer do tempo. Então, não existe movimento se você antes não definir um referencial no qual você está executando as suas observações, as suas medidas. Por exemplo, se eu digo que você, sentado na cadeira, você está em movimento ou está parado? Com certeza você vai dizer que você está parado. Por quê? Porque você está sentado. Mas, em relação à pessoa que está na Lua, ou se fosse possível colocar uma câmera lá no Sol, o que é que ela veria? Ela veria você se movimentando junto com a Terra em torno do Sol. Então, para uma câmera que está lá no Sol, ou para uma câmera ou uma pessoa que está na Lua, ela vai observar você se movimentando junto com a Terra. Então, para essas pessoas que estão em lugares fora da Terra, vão dizer que você está em movimento. Então, observe que a definição de movimento agora, ela é relativa. Ela vai depender do referencial. Quem está fazendo as observações ou em relação a que você está fazendo essas observações. Um outro exemplo bastante comum, que a gente vai estar passando agora, é o exemplo do ônibus. Então, pense no seguinte exemplo. Imagine que você se encontra dentro de um ônibus, observando uma garota que está logo à sua frente. Ela também está sentada. Em relação a você, que está dentro do ônibus, e ela também, ela está parada em relação a você. Mas para uma pessoa que está do lado de fora e vê a situação, o ônibus se movimentando e vocês dois se dirigindo junto com o ônibus, se movimentando junto com o ônibus, para as pessoas do lado de fora, vocês estão em movimento, certo? E com a mesma velocidade do ônibus. Então veja aí que o conceito agora de movimento ele é relativo. Então, um corpo agora ele pode estar tanto em movimento em relação a um referencial e parado em relação a outro. Então, é por isso que é importante você definir o referencial no qual você está executando suas medidas. Tá? Vamos falar agora sobre trajetória. A trajetória também ela é relativa, ela vai depender do referencial. Né? Por exemplo, a gente tem aqui duas trajetórias. A trajetória, por definição, seria a linha, tá? A linha tracejada que liga todos os pontos por onde o objeto passou, tá bom? É o caminho. Então, a gente tem duas trajetórias. A gente tem essa trajetória curvilínea, que seria observada por uma pessoa que se encontra na Terra observando a situação. A gente tem um avião que deixa cair um determinado objeto, e para uma pessoa que está parada no chão, ela observa essa curva, que a gente chama de trajetória do corpo. Já para o piloto que lança o objeto, ele vai ver o objeto descendo diretamente sobre a cabeça das pessoas, certo? Então, para o piloto, a trajetória do pacote, do objeto, ela vai ser retilínea, vertical para baixo. Já para uma pessoa que se encontra na Terra, observando a situação, ele vai ver o objeto fazendo uma curva até onde estão as duas pessoas que a gente encontra aqui na figura. Com relação à trajetória, os movimentos são classificados em retilíneos, quando a trajetória do móvel é em linha reta, como por exemplo a queda de uma bola, a descida de um elevador, um avião cortando o ar, são exemplos de movimentos retilíneos. E eles também podem ser curvilíneos, né, quando a trajetória do móvel é em linha curva, incluindo os movimentos circulares, elípticos, parabólicos e hiperbólicos. A exemplo de movimentos circulares, a gente tem o movimento executado por uma montanha-russa, não, isso aqui é uma roda gigante.
a gente também tem um movimento da Terra em torno do Sol e a gente tem o movimento seguido por uma bola de golfe, né? Ela é uma parábola. Também podemos dividir os movimentos retilíneos e curvilíneos em 3 tipos diferentes. Os uniformes, onde a velocidade do corpo ela não muda, ela continua a mesma. Tá? Nós podemos dizer que a velocidade ela é constante durante todo o tempo. Os acelerados, movimentos acelerados, são aqueles em que o módulo da velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Tá? A exemplo, nós podemos citar quando você dá o arranque no seu carro ou na sua moto. Você inicialmente estava parado e à medida que você inicia o movimento, a velocidade dela vai aumentando, aumentando, até chegar à velocidade constante, tá? Mas durante esse arranque, você tem aí uma mudança de velocidade, sai do zero e vai aumentando conforme o tempo, certo? E também os movimentos retardados, que nós podemos dizer que são os movimentos de frenagem, né? Quando você está parando, quando você avista um quebra-mola e você diminui a velocidade, nós dizemos que esse movimento aí é o tipo de movimento retardado, que seria um movimento que diminui com o passar do tempo. Na linguagem matemática, como é que a gente descreve um movimento? Então, primeiro vamos definir aqui um conceito fundamental, que é o de posição. Então, o que é a posição de um ponto material? É o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, aqui a gente tem um segmento de linha. Esse segmento ele está tracejado, tá? A distância entre um traço e outro é igual a 1 metro. Nós dizemos que esta posição onde a bola se encontra em relação à origem, aqui está a origem, certo? A origem geralmente a gente adota como zero. Então a gente tem vários traços. Aqui no meio eu vou dizer que trata-se da minha origem. Então, em relação à minha origem, essa bolinha aqui, ela se encontra na posição que? Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Essa é a posição dela em relação à origem. Não é o quanto ela se deslocou, é onde ela se encontra inicialmente em relação à origem, tá? E já essa bolinha, ela se encontra na posição à frente, né? Então, para frente, nós temos valores positivos de posição e para trás do zero, nós temos valores negativos da posição. Então, essa bolinha da frente, ela encontra-se na posição mais 2. Novamente, não é o quanto ela se deslocou, e sim onde ela se encontra em relação à origem. Já essa bolinha do meio, como ela está sobre o zero, a posição dela é zero, tá bom? Em relação à origem, qual é a distância em relação à origem? Não tem distância, ela está sobre a origem, então sua posição é zero, tá bom? Então, a origem, que é o ponto zero, ele que vai ser a nossa referência, tá? E como eu já tinha falado antes, para você saber se um corpo está em movimento ou se ele está parado, nós tomamos um referencial, pode ser um poste, pode ser as paredes, pode ser uma mesa, e aí nós observamos se esse corpo ele se aproxima ou se ele se afasta desse referencial no qual você está adotando, certo? Então, basicamente é isso. Para saber se um corpo está em movimento, basta observar se ele está parado ou se ele está se movimentando em relação a esse referencial, se está se afastando ou se aproximando. E assim nós definimos o estado de movimento de um corpo. Tá? Outro conceito importante, já definimos o que seria a posição, né? Agora vamos definir o que é o deslocamento. O deslocamento, também representado aqui por ΔS, ele corresponde à posição que o móvel ocupa no final do movimento. Então, eu tenho uma posição inicial, SI, como a gente acabou de observar, né? A gente sabe identificar a posição inicial de um corpo. Aqui está a origem, eu estou adotando aqui esse sinal como origem, S0, posição igual a zero. Aqui a gente tem uma posição inicial, onde ele encontra-se inicialmente parado, ele vai executar um movimento, porque a gente observa que ele está se afastando da nossa origem, até chegar numa posição final, SF. O que seria o deslocamento? O deslocamento nada mais é do que essa diferença. Você pega a posição final, onde o móvel se encontra, e posteriormente subtrai da posição inicial, onde ele estava inicialmente. Isso é o que a gente chama de
ΔS, deslocamento, certo? É uma mudança de posição aí. Intervalo de tempo. Aqui nós vamos representar o intervalo de tempo como ΔT é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Então, quando a gente percorre uma determinada distância, a gente leva o que a gente vai chamar aqui de intervalo de tempo. A gente demora um determinado tempo, certo? Então, aqui só uma mudança de palavra que agora vai se referir a intervalo de tempo, que seria o tempo necessário para que você execute o deslocamento ΔS. E como é que a gente determina esse ΔT? Sabendo o horário que você partiu de uma determinada cidade, aqui eu estou dando um exemplo. Suponha que você saia da sua cidade às 7 horas da manhã e chegue em uma outra cidade às 8 horas da manhã. Então, qual é o intervalo de tempo? Qual é a duração da viagem? Você saiu 7, chegou às 8, a duração da viagem foi de 1 hora. E como é que você obteve esse intervalo de tempo? Pegando o tempo final, 8, e subtraindo do tempo inicial, que foi de onde você, o horário que você partiu. Então, 8 menos 7 vai dar igual ao tempo de viagem, que aqui chamaremos de intervalo de tempo. Tá? Velocidade média é determinada pela razão entre o deslocamento, a distância percorrida, pelo intervalo de tempo, o quanto durou a viagem, certo? Então, a velocidade média é essa razão, distância percorrida dividido pelo tempo que você leva para varrer essa distância, para percorrer essa distância. Então, se você aqui tem um exemplo, um rapaz, ele percorre espaços iguais, tá? Ele faz deslocamentos de 10 metros e leva 2 segundos para percorrê-los. Então, ele está correndo a cada 2 segundos, ele se desloca 10 metros. Então, se eu fosse determinar a velocidade deste rapaz, seria o seguinte, eu pegaria a distância percorrida por ele, que é igual a 10, e dividiria pelo tempo que ele leva. Então, aqui sua velocidade seria igual a 5, e a unidade de medida aqui é igual ao metro por segundo. Vamos fazer um exercício. Vamos calcular em metros por segundo a velocidade de um móvel que percorre 14,3 km em 3 minutos. Então, observe que a distância se encontra em quilômetros, 14,4 quilômetros. E o tempo está em minutos, só que ele quer que você calcule a velocidade em metros por segundo. Então, nós precisamos estar transformando de quilômetros para metro. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente multiplico esse 14,4 por 1000. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 14,4 quilômetros vale 14,4 vezes 1000 metros. Tá bom? Então, é só multiplicar isso aqui por 1000 e já vai dar em metros. E o tempo, ele quer em segundos. Para que a resposta dê em metros por segundo, é necessário que o tempo esteja em segundos. Então, para transformar de minutos para segundo, a gente vai multiplicar por 60. Então, vamos observar como é que fica. Então, olha só o deslocamento sofrido pelo móvel, 14,4 quilômetros, multiplicado por 1000, vai dar 14.000 metros. E já 3 minutos, para me converter em segundos, basta que eu multiplique por 60, então vai dar 180 segundos. O que é a velocidade média? A velocidade média é essa razão entre o deslocamento sofrido pelo veículo dividido pelo tempo que ele levou para sofrer esse deslocamento. Então, 14.400 em metros, dividido pelo tempo, que é 180 segundos, vai dar o quê? 80 metros por segundo. Essa é a velocidade desenvolvida pelo veículo. Vamos definir aqui o que é um movimento uniforme. A gente já falou inicialmente, né, quando a gente foi definir o movimento em 3 tipos, que era movimento uniforme, movimento acelerado e movimento retardado.
Dando ênfase ao movimento uniforme, é aquele movimento em que a velocidade ela não muda, ela continua constante durante todo o tempo. Então, aqui você pode observar uma característica desse tipo de movimento. Então, observe que a cada segundo ela desloca 6 metros. Se passado mais um segundo, ela se desloca mais 6 metros. Então, é constante. Então, ela percorre distâncias iguais em tempos iguais. É uma característica do movimento uniforme. Já o movimento variado, né? E aqui ele pode ser de dois tipos, porque a velocidade pode aumentar ou pode diminuir. Se ela estiver aumentando, se a velocidade estiver aumentando, é movimento acelerado. Se a velocidade estiver diminuindo, movimento retardado, tá? Mas de um modo geral, a gente classifica movimento acelerado, movimento retardado, como movimento variado, está variando a velocidade, certo? Então, muito bem, então está aqui a definição, movimento em que a velocidade ela varia, aumenta ou diminui no decorrer do tempo. Então a gente observa que, por exemplo, de 0 até 1 foram transcorridos 1 segundo. Então, de 0 até 1 passou-se 1 segundo. E qual foi a velocidade? Perceba o valor da velocidade, ela vai variando. Inicialmente, você estava em repouso, sua velocidade era igual a 0, e passados 1 segundo, sua velocidade agora é igual a 2 metros por segundo. Isso aqui não é deslocamento, é a tua velocidade, né? É o que você encontra quando você acelera a moto. À medida que o tempo passa, sua velocidade ela vai aumentando de velocidade, certo? Então, aqui, ó, em 2 segundos, a sua velocidade é 4, aumentou, né? Ela saiu de 2, foi para 4. Em 3 segundos, aumentou novamente. Então, observe que a velocidade ela não se mantém constante, tá? Aceleração média, tá? O que é aceleração e para que ela serve? Bom, a aceleração, pessoal, nada mais é do que uma variação na velocidade. É um valor numérico. Por exemplo, dizer que a aceleração de um carro é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa dizer que a cada 1 segundo, a velocidade do móvel ela aumenta em 10 metros por segundo. Vou dar um exemplo. Suponha que você esteja inicialmente em repouso. Então, qual é a sua velocidade? É igual a 0. Após 1 segundo, sua velocidade, devido à aceleração ser igual a 10, sua velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Transcorridos 2 segundos, sua velocidade passa agora a ser 20. Transcorridos 3 segundos, sua velocidade passa a ser 30. Então, você observa que a cada segundo, você está somando de 10 em 10. Está somando cada vez 10 em 10. Esse somando de 10 em 10 é o que a gente chama de aceleração. É a variação na velocidade, é o quanto a velocidade está variando. E como é que eu calculo isso? Como é que eu determino? Bom, se você souber a velocidade inicial de uma moto, como por exemplo, tá? A t igual a 0, que é quando você começa a medir o tempo, cronometrar o tempo, então em t igual a 0, a sua velocidade ela é 0. Transcorridos 10 segundos, você observa que sua velocidade ela mudou para 8 metros por segundo. Então, como é que eu determino a aceleração? Né? Eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar tomando aqui a diferença, né, que é a subtração, entre a velocidade final, que é 8, e aí eu vou subtrair da minha velocidade inicial, que é igual a 0. E vou dividir pela subtração também do tempo, né, que eu atingi em 10 segundos, eu atingi 8 metros por segundo. Então, vou pegar 10 segundos, né, que foi quando eu atingi essa velocidade, e diminuo de 0. Em cima vai ficar 8 menos 0, que vai dar igual a 8. E embaixo eu tenho 10 menos 0, que vai dar igual a 10. 8 dividido por 10 vai dar igual a 0,8. E a unidade de aceleração ela vai ser metros por segundo elevado a 2. Pronto, então essa é a aceleração. Isso significa dizer que a cada segundo
é acrescentado na velocidade 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vou fazer aqui, ó. Se aqui em t igual a 10, eu vou fazer um outro exemplo. Se em t igual a 10 segundos, a velocidade é igual a 8 metros por segundo, o que diz a aceleração? Ela diz que em t igual a 11 segundos, então observe que foram transcorridos de 10 para 11, foi transcorridos mais 1 segundo. E o que diz? A aceleração diz que a essa velocidade vai ser acrescentado 0,8. Então, em 11 segundos, tua velocidade ela sai de 8 e passa a ser 8,8 metros por segundo. Deixa eu só apagar aqui. Certo? Por exemplo, se eu quiser a velocidade em t igual a 12, em t igual a 12 segundos. Então, a minha velocidade, ela vai ser a velocidade no tempo igual a 11 mais 0,8. Isso aqui é uma taxa que está sempre sendo acrescentada a 1 segundo. Por exemplo, de 11 segundos para 12 foram transcorridos mais 1 segundo. Significa dizer que a velocidade a 11 segundos era 8,8 e a 12 segundos vai ser acrescentado a essa velocidade anterior 0,8. O que vai resultar aqui? 8 mais 8 vai dar igual a 16. Vai 1 para cima do 8, né? Então, 1 mais 8 dá igual a 9. Então, essa seria a velocidade no instante 12 segundos. No 13, no tempo igual a 13 segundos, você acrescenta esse valor mais 0,8 e assim sucessivamente. Então, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não, me chama no privado para tirar a dúvida, tá? Eu estou lá à disposição de vocês. E é isso aí. Boa aula, bons estudos e tentem fazer os exercícios no final do livro, beleza? Até mais!